Olá, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Galerinha boa aí do Sete de Mateus Chito, sexto ano, né? Tudo em paz com vocês, tudo tranquilo, né? Vamos iniciar a semana com as aulas online novamente, né? Eu me chamo professor Igor, vocês já me conhecem, e juntos nós vamos hoje revisar um assunto de artes que vocês viram lá no ano passado. E a aula de hoje vai falar sobre as linguagens da arte, né? Que tipos de linguagens existe a arte, né? Faz parte da arte. Vai ser bem interessante hoje, não é, pessoal? Antes de nós começarmos a aula propriamente dita, parabenizar todos vocês, os pais de vocês, pelo empenho, né, que vocês estão fazendo em realmente responder as atividades, assistir essas aulas, responder os formulários, né? Isso é muito importante, pessoal. Continue assim, firme, nessa pegada boa, né? De ir para cima, estudar e aprender, que realmente vocês vão se beneficiar, né? O que nós fazemos hoje de bom, a gente colhe hoje, colhe no futuro também, tá certo? Muito bem. Então, na aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar então sobre as linguagens da arte, né? Ou outras definições artísticas da arte. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, tá bom? Essa tela, ela tem a ver com também, vocês vão encontrar esse mesmo material na apostila de vocês, que vocês já têm em mãos, né? Quem não tiver, que providencia, tá bom, pessoal? Então, olha só que interessante na aula de hoje, essa foto aqui tem tudo a ver com arte, né? Olha que legal, né? Máscaras, isso aqui é utilizado muito em teatro, né, pessoal? Olha só isso aqui, o que é? Pintura, né? A dança, né? Olha só que interessante. Então, a arte envolve tanta coisa, né? A arte envolve o teatro, a arte envolve a música, a arte envolve a pintura, né? Tanta coisa interessante, né? Então, hoje nós vamos revisar arte e suas linguagens. Então, nós já vimos o que é arte, né, pessoal? Isso na nossa primeira aula, né? Nós vimos o que é arte, a definição de arte. E na aula passada nós já falamos sobre a arte e comunicação, né? Que a arte que você pode se comunicar através da arte em diversas formas. E só para relembrar um pouquinho aí a definição de arte, né? A arte ela é uma criação humana com valores estéticos, com beleza, equilíbrio, harmonia, que sintetizam as suas emoções, a sua história, os seus sentimentos e a sua cultura. Olha que legal, né, pessoal? E a arte, ela se apresenta em várias linguagens, né? Então, nós temos a linguagem visual, a linguagem musical, a linguagem cênica, a linguagem da dança. Beleza, pessoal? Então, é isso que nós vamos ver, essas definições agora. O que seria a linguagem visual? A linguagem visual seria a linguagem que lida com a visão, ou seja, com o seu meio principal de apreciação é a visão. Então, a arte visual é aquilo que a gente consegue ver, né, pessoal? As artes visuais, elas lidam com a manipulação e transformações de materiais para a construção de obras de arte, né, que seriam as artes plásticas, como o desenho, a pintura, a gravura, o grafite, a cerâmica, o artesanato. Também pode ser considerado artes visuais a arquitetura, as joias, os jogos, a decoração, o paisagismo, né? Então, tudo isso aí são artes visuais, as novelas, né, as animações, os quadrinhos. Então, aquilo que a gente consegue ver é uma linguagem visual, tá bom? Então, são artes e suas linguagens. Então, a linguagem visual é uma das linguagens da arte. Facinho, né, pessoal? E a linguagem musical? Oh, é fácil demais também, né? A linguagem musical seria como a música, né? Pode ser definida como uma forma de linguagem que se utiliza de sons produzidos pela voz, olha só, pelos instrumentos musicais e outros artifícios para expressar algo a alguém. Então, a linguagem musical é a linguagem feita através da música.
E a música, ela pode ser classificada em vários gêneros, né? E tem um gênero popular, música popular, MPB, olha aí, música popular brasileira, música folclórica, música religiosa, música erudita, né? Então, isso é a linguagem musical. É quando a linguagem musical é isso, quando você utiliza a música para tentar transmitir alguma mensagem. Todos nós gostamos de música, né? Todos nós temos o gênero, temos o tipo de música que nós mais gostamos, outros que nós não gostamos, né? E a linguagem cênica? Cênica tem a ver com cenas. E aonde é que pode se fazer cena? No teatro. Então, a linguagem cênica são as artes cênicas, são quando essas apresentações ocorrem, por exemplo, através de uma encenação. Cênica tem a ver com encenação. Eu falei teatro, né, pessoal? Mas é porque uma encenação ela pode ser feita até na rua, numa praça, através de uma dança, né? Então, tudo isso aí tem a ver com linguagem cênica, quando você encena algo para transmitir um determinado, um determinado ponto de vista, né? Tipo, gênero, vamos lá, um grupo de crianças, eles se apresentam no meio da rua com um tema determinado, por exemplo, vamos lá, falando sobre o Natal, por exemplo, né? Ou então sobre a representação de uma cena de um filme. Aí eles encenam aquela cena de um filme, né? Então, tudo isso aí é a linguagem cênica, uma encenação para transmitir algo. E a linguagem da dança? A linguagem da dança, o próprio nome diz, né? A dança se expressa, olha só, através de signos de movimento. A dança ela pode ser classificada quanto a um modo de dançar. Então, você pode dançar sozinho, em dupla, em grupo. Então, é um modo de dançar. Também tem a origem, pode ser folclórica, pode ser étnica, pode ser cerimonial. E também a linguagem da dança, a dança também pode ser classificada quanto à sua finalidade. Olha só, a finalidade cênica, quando você quer ensinar algo, a finalidade social e a finalidade religiosa. Como eu falei, uma encenação da paixão de Cristo. Aí você vai lá e dança, faz uma dança sobre a paixão de Cristo. Então, isso aí também faz parte da linguagem da dança. Agora vamos conhecer um pouquinho mais outras definições artísticas, né? Aí nós temos aí as artes plásticas, né, pessoal? As artes plásticas ou belas artes, que são as formações expressivas que utilizam técnicas que manipulam materiais para construir formas ou imagens. Por exemplo, um desenho, uma pintura, uma gravura, uma escultura. Então, são consideradas belas artes ou artes plásticas, formações que utilizam técnicas que manipulam materiais para construir formas e imagens. Tipo, quando você vai fazer uma pintura, então você vai utilizar materiais para que vocês possam, então, desenhar. Uma escultura, você vai precisar de materiais para fazer uma determinada escultura, uma gravura. Então, isso são belas artes, são artes plásticas, né? E as artes, normalmente, elas lidam com o quê? Com a visão. O meu principal meio de você apreciar uma arte é através da visão. Por isso que elas são chamadas de artes visuais. Então, quando a arte que você está transmitindo, ela lida com a visão, elas podem ser chamadas de artes visuais. Aí nós temos um exemplo de artes visuais. Justamente as artes plásticas, né, ou belas artes, a fotografia, o design, o vídeo, a arte, né, a arte corporal, a arte digital. Então, tudo isso aí faz parte das artes visuais. E o que são artes cênicas? Nós falamos há pouco de linguagens cênicas, agora nós vamos ver o conceito de artes cênicas. São todas as formas de arte que se desenvolvem aonde? No palco do teatro. Ou também
numa representação para o público, que pode acontecer, por exemplo, numa praça, numa rua, né? Então, tipo, exemplo, no teatro, na dança, na ópera, no circo, né? Então, tudo isso aí fazem parte da arte cênica. Nós temos a arte dramática ou a dramaturgia, que é a arte de composição do texto destinado à representação feita por atores. A arte interativa, que é a forma de arte que envolve a participação do espectador. Então, por exemplo, o cara está fazendo uma apresentação e aí ele começa a interagir com o público, ele começa a conversar com o público. Não sei se vocês já viram, nós temos aí o nosso youtuber piauiense, o Whindersson Nunes. Às vezes, quando ele vai fazer uma apresentação, ele lá interagindo com o público, né? Ele começa só, ele pega uma pessoa lá, solta uma piada, né? Faz uma comparação. Então, isso é arte interativa, quando o artista ele interage com o público. Tá? Aí tem a arte conceitual, que defende a superioridade das ideias veiculadas pela obra de arte, deixando os meios utilizados, ou seja, os meios usados para criá-los em plano secundário. Bom, a arte conceitual, um movimento artístico que defende a superioridade das ideias veiculadas pela obra de arte. Essa arte conceitual, pessoal, ela é bem interessante porque ela vai deixar o espectador, né, definir o que ele conseguiu entender. Né? Bem interessante. E nós temos as artes menores, né? Elas não são menores no conceito artístico, mas elas são chamadas de menores por quê? Porque elas são portáteis, muitas vezes. Tipo, um artesanato, uma cerâmica, uma peça de maçonaria, um tapete, né? Um perfume, um prato de comida. Olha que interessante, né, pessoal? Então, tudo isso aí são artes menores. Então, na aula de hoje, nós conseguimos revisar muito bem esse conteúdo que vocês estudaram lá no ano passado, né? Que são as linguagens da arte, arte e suas linguagens. Beleza, pessoal? Muito bom! Então, vocês vão fazer as atividades que eu vou colocar no Google, que eu coloquei aí no Google Sala de Aula, vocês vão responder o formulário e enviar ainda hoje, né? Rapidinho. Já vão saber se acertaram, quantas erraram. Se não acertaram todas, ou acertaram poucas, vai lá no conteúdo, já tem na apostila, tem nesse vídeo que a gente está assistindo, vai ficar bem fácil para vocês. E não esquecer que na próxima semana a gente vai estar, então, tendo a semana de simulados. E os conteúdos que vocês vão estudar são os conteúdos que tem nessa apostila, né, que vai falar sobre conceitos de arte, arte de suas linguagens e também a dessa aula da semana passada, arte e comunicação. Beleza? Muito bom dia para vocês, espero que todos tenham entendido bem. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Eu estou aí até às 16 horas. Tá bom, pessoal? Tchau, até mais. Manda mensagem aí pelo WhatsApp. Tchau, pessoal.